país. Efésios diz 8 a 11. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Conforme o conselho da sua vontade. Estarei falando sobre uma vontade soberana imposta para um resultado satisfatório. Um resultado satisfatório à nossa vida. Estarei falando isto, ou sobre isto, durante 3 domingos. Este, o próximo e o primeiro domingo. Acreditando que, irmãos, não existe ganho sem trabalho. Quando lemos o texto, eu passo a refletir nessa ideia. Não existe ganho sem trabalho de alguém. Alguém tem que trabalhar para que haja um ganho. Não existe resultado promissor sem esforço. É preciso ter esforço para que tenhamos resultado promissor. E não existe gosto satisfatório sem aceitação ao ganho por seu empenho ao êxito. É importante entender que quando há trabalho, há ganho e há satisfação. E isto, dizemos, em resultado da aceitação, do compromisso e do empenho. Assim aconteceu com Cristo. Assim aconteceu com Cristo a nossa vida. Já falei isto anteriormente para vocês, não vou retomar, para não ficar redundante, mas Deus planejou. E os planos de Deus não mudam nunca. Os planos de Deus, a vida do seu povo, a vida da igreja, são sempre. Serão sempre eternos. Nunca muda. O que Ele quer, Ele faz. O texto é bem claro quando diz que abundantemente o Senhor, em sabedoria e prudência, derramou benefícios à vida do homem. Quando Ele derramou benefícios à vida do homem por Jesus Cristo, Ele fez segundo o seu grande prazer. Está no prazer de Deus beneficiar o homem e a mulher, a humanidade. Em nenhum momento Deus tem por prazer o mal, a destruição. Todo o trabalho de Cristo em sua obra foi para trazer a herança de Deus à humanidade. Mas, pastor, o senhor crê na eleição, como o senhor está falando de humanidade? Eu não posso saber quem. Eu posso garantir pelo que eu aceito e no que eu acredito. Evidentemente, não no que eu escolhi,
veremos isto. Eu não tinha esse poder, essa capacidade. Eu não entendo, ou não entendia, melhor dizendo, o que Deus queria para mim, sem antes ter sido, ou ser trazido para mim, por esta vontade, a compreensão dos seus mistérios. Ele quis. Os eleitos, eles são beneficiados por Deus, não simplesmente porque foram eleitos, ou a partir do momento em que compreendem e aceitam do que é proposto por Deus. É preciso entender. Eu falava isso com conhecimento e saber esses dias. Não é só o conhecer, mas eu acho que foi com Maiara, se eu não me engano, é conhecer e saber. Os saberes de Deus são importantes porque indicam para nós um caminho sempre de bem. E para que eu entenda, ou quando eu entendo este conhecimento dele, sobre ele, eu passo a ter domínio, não sei se seria este o termo ideal, mas passo a ter a minha vida, o poder dos seus saberes, dos seus mistérios. Legal? Deus, irmãos, Ele quer amigos. Eu tenho falado isto na quinta-feira, falando sobre o pacto da graça. Deus quer amigos. Deus quer filhos. Deus quer herdeiros. Deus não quer inimigos. Deus quer amigos. Deus quer filhos. Deus quer herdeiros. Deus quer o homem para si. Deus quer o homem para ser família. Sabe? Quando falamos em uma vontade soberana de Deus à nossa vida, que impõe um querer absoluto. Ah, mas isso eu não quero, não. Eu quero liberdade. Eu falava esses dias com um dos policiais, acho que foi ontem, não me lembro agora quando foi, que é membro da nossa igreja, e eu dizia assim para ele, e ele dizia, aliás, comentava, olha, a esposa dele, Luciano tem que andar, falei o nome dele, mas foi, não só Luciano, mas todos eles têm pensado dessa forma, todos os outros, Sara, Araújo, Lima, Sérgio e Juarez, mas ele, por ser policial, ele tem que estar sempre pronto e armado. Sim, ele é a lei. Ele é a lei. Sim. É o instrumento dele. Isto aqui é meu instrumento. E para onde eu vou com a Bíblia, meu instrumento de trabalho. Eu não sei qual é o seu instrumento de trabalho, mas ele precisa estar sempre pronto. Porque ele é a lei. E a lei impõe. A lei impõe. E aí, irmãos, queremos que a lei humana, em sua ética moral, imponha, aqui no conjunto, não é, Alexandre? Tem regras. E tem que seguir as regras. Numa ordem disciplinar da igreja, presbíteros, tem regras. Até o pastor, ora, se fugir da regra,
vai ser chamado, não é a igreja quem me disciplina, mas imediatamente será levado ao conselho do presbitério e lá eles vão me disciplinar. Mas imediatamente. E uma vez eu ouvi que presbitério é sindicato de pastor, mas não é não. O melhor e mais beneficiado chama-se igreja. Chama-se igreja. Agora, quando o presbitério não tem ordem e moral, aí vira bagunça. Mas seguimos leis. Hoje amanheceu chovendo. Meus ossos já estavam todos doendo. Da perna, do meu joelho e o de Fátima. A lei natural. Eu tenho um problema no meu joelho, é lógico, evidente que ele vai doer. E muito. E muito. Lei. Se nós arrancarmos todas as árvores da cidade, a cidade vai virar um inferno de calor. Se começarmos a queimar a mata da nossa região, vai ser um caos a nossa região. Lei. Assim também é a lei de Deus. Ela tem que ser observada e cumprida. E temos que entender e aceitar que Ele, em seu poder soberano, quando quer, impõe. Ele impõe um querer. Como nós, em nossa lei, impomos um querer. Nós, pais, aos nossos filhos. Nós, líderes religiosos, aos nossos membros. Nós, autoridades civis ou militares, impomos a cada cidadão. Numa faculdade, impõe aos seus alunos e professores, e assim sucessivamente. Deus, Ele também, em sua vontade e querer soberano, impõe. Mas aí vem um problema. Se Ele impõe para que haja resultado satisfatório, como acontece quando lemos Jó, capítulo 10 e capítulo 11, não vamos ler todo, mas aí Jó começa a argumentar numa autodefesa aos seus amigos que lhe criticavam. Mas por que Jó começa? Porque, olha, o Deus que tem uma vontade soberana, também, do mesmo jeito que impõe em seu querer que o homem chegue a Ele, foi imposto por esse mesmo Deus mistérios. E esses saberes nem todos podiam alcançar. Nem todos estavam habilitados a alcançar. Esse mesmo mistério que nos foi revelado, quando diz Efésios 1, 8, 9, 10 e 11, antes não tinha como saber, não tinha como entender, não tinha como perceber de Deus, entender de Deus o seu conhecimento. E Zafar não consegue aceitar a argumentação de Jó em dizer que eles, os amigos dele, estavam sendo acusadores. Zafar diz assim, no versículo 7 do capítulo 11, porventura desvenderás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Zafar está dizendo assim para Jó:
Tu não entende que não há capacidade em você de alcançar os caminhos de Deus? É lógico, Jafar estava julgando Jó, achando que ele era um homem pecador e estava sofrendo aquela enfermidade, e tinha perdido sua fortuna, e tinha perdido a sua família por conta de um pecado, não somente ele, como os amigos. E não está errado a palavra, a colocação de Jafar, em dizer, olha, há poder, há capacidade em ser desvendado, em ser alcançado os caminhos de Deus? Será que o homem natural, o homem pecador, ele consegue entender os mistérios de Deus que são inalcançáveis à mente humana? Os mistérios de Deus, quando não conseguimos alcançar, o homem, quando não conseguia alcançar, também não entendia a sua própria gravidade. A sua própria gravidade. O seu próprio dano. O seu próprio estado de calamidade, de desgraça, de infelicidade. E no quanto mais ele tentava, por sua própria sabedoria, fazer um bem, menor, não vou dizer o termo menor, maior era a sua desgraça. Não era menor a sua infelicidade, mas maior a sua desgraça. O que vemos aqui no texto, para corroborar com a ideia de Efésios, antes da ideia, por que Paulo está dizendo agora em Efésios que os mistérios são revelados? Porque antes não eram revelados. O próprio profeta Isaías diz, no capítulo 40, versículo 28, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, se referindo a Deus. Porque não havia capacidade humana nenhuma em absolver Deus em sua verdade, em compreender Deus em sua justiça, em alcançar a bondade de Deus em seu amor. Não tinha como alguém, nesses mistérios de Deus, nesta vontade, não tinha como alguém, não havia essa capacidade de alguém atingir Deus, chegar até o Senhor em toda a sua revelação à vida. Havia esta dificuldade, irmãos. E aí Isaías, ele completa essa ideia. Quem pode esquadriar? Quem pode fazer um exame minucioso de Deus em sua verdade, em sua justiça? Era um momento absoluto e absurdo de escuridão à mente do homem. Porque o homem preferiu. O homem seguiu este caminho. Os mistérios de Deus, sem sua permissão, são inalcançáveis. E Deus não podia permitir que o homem, em sua maldade, alcançasse os mistérios de Deus. Não podia permitir que o homem, em sua injustiça, alcançasse os mistérios de Deus, os saberes de Deus. E o homem, em seu caminho, era de escuridão total, de entendimento sobre Deus.
Mas este homem que não entendia os planos de Deus, diz Paulo em Efésios, voltando à leitura, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade. Os mistérios de Deus passam a ser revelado à mente humana. Não são mistérios, irmãos, onde o indivíduo, desculpe a minha verdade, não desculpa não, porque é uma verdade, onde o indivíduo se coloca diante de todos e começa a querer dar uma revelação em nome de Deus, onde na verdade é uma revelação do seu gosto, é uma apresentação da sua impressão sobre as situações. Não estamos falando desse tipo de revelação, não estamos falando de qualquer tipo de profetada, não estamos falando disto. Qualquer tipo de indivíduos que se intitula profeta ou profetiza, não estamos falando disso. Estamos falando da revelação, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, por qual devemos ter e tomar como regra de fé e prática. É este tipo. Os mistérios revelados à mente de Deus. Eu vou lá para 1 Timóteo 3:16, para tentar entender o que é que Paulo estava falando sobre o desvendar dos seus mistérios. Paulo não estava dizendo assim: olha, Luciano, Deus passa a revelar dos seus mistérios, que Deusa é uma mulher maravilhosa e abençoada na tua vida, que Deusa é... Isso aí você já sabe. Não precisa ninguém aqui se levantar e dizer isto. Olha, Adriana, tu precisa se firmar no Evangelho, porque fora do Evangelho não há vida, fora do Evangelho não tem caminho de salvação. Não existe prazer maior do que ter e ser uma mulher dedicada ao Senhor. Eis que eu te digo, você não precisa disso, porque a Bíblia já diz isto, sabe? Olha, Tiago, eis que eu te digo, perder seu emprego, não tem problema não, vais encontrar outro, viu? Oxê, mas é lógico que vai, a não ser que morra e vá para o céu. E ninguém quer, né? Ninguém quer. Já sabemos disso. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, não qualquer, quando se fala de revelação, qualquer profetada, qualquer palavrinha de homem ou de mulher, mas ele está dizendo, olha, sem dúvida alguma, grande, Timóteo 3,16, desculpem, Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério, desculpem, da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Os mistérios que Deus nos revela, Danilo, são estes. Quando ele diz, olha, meu servo, pela palavra, é preciso que você entenda que Cristo foi carne,
Cristo se fez carne. Cristo formou um corpo para que o teu corpo fosse liberto da morte, para que o teu pecado fosse anulado. Ele carregou sobre si os teus castigos, os teus pecados, para que a tua vida fosse de saúde plena, física, mental e especialmente espiritual. Ele carregou sobre si as tuas enfermidades. Ele se fez carne. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. Ele tomou um corpo para substituir o teu corpo, Bia. É isso que ele está dizendo. Era esse mistério que o homem precisava e ainda hoje precisa saber. E na dúvida, olha, será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho direito? Será que tem, porque a Bíblia diz que tem? E o Espírito que há em você e habita em você, ele te faz entender. Sabe? Era preciso entender que a sua justiça torna-nos justos. Olhar para o Cristo justificado é entender que a justiça dele torna-nos justos. Não minhas obras, não minha bondade, não meu dinheiro, não meu trabalho. Não. Se sou melhor ou pior, bonzinho ou não, mas é a justiça dele que torna-nos justos. Somos justificados em Cristo, irmãos. E este é o mistério que precisamos entender. E não ter dúvida nenhuma sobre o amanhã com Deus. Não ter dúvida nenhuma de uma salvação com Deus. Não permitir nunca que a dúvida sobre a vida eterna e que você tem direito, esteja na tua vida, na tua mente, no teu coração. É preciso entender que Cristo, na sua justiça, ao morrer, torna cada um de vocês, oh, aleluia, justos. Sabe? O justo morreu pelo ímpio para torná-lo justo. É o grande mistério que precisamos entender. E Paulo, quando fala sobre isto, que foi nos revelado, desvendado, ele está falando desse fato. O justo morreu pelo injusto e torna-nos justos com ele. O homem precisava entender que Cristo não deixou de ser Deus, não perdeu a divindade, não é um deusinho como algumas religiões insinuam, não é um profetazinho como algumas religiões ensinam. Jesus é Deus. Ele não precisa de mediador ou mediadora. Ele não precisa, deixa eu mudar o termo, de atravessador. O Evangelho não precisa de atravessador, porque existe aquele que nos compra diretamente com o seu sangue, e este chama-se Jesus. Então, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser adorado, e continua e continuará sendo adorado. É isso que o texto está dizendo, Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Sabe? Que o homem queira ou não, que as ideologias surjam tentando mudar a ideia sobre Cristo. Problema deles. Mas o Cristo é Cristo e continuará sendo, quer queiram, quer não, quer ensinem errado, quer não. Ele continuará sendo adorado, adorado pelos anjos, adorado por sua igreja, pelo seu povo. Oh, aleluia. Sabe, irmãos? E é preciso olhar para essa palavra e não ter medo desta verdade e aplicá-la à nossa vida. Sabe? É preciso entender, quando ele diz que
pregado entre os gentios e crido pelo mundo, é preciso entender que seu evangelho é a verdade por qual devamos ser levados a aceitar o seu plano. Eu não tenho o poder de escolher Deus. Não fui eu quem escolhi Deus. Mas eu devo aceitá-lo como Senhor da minha vida, diante do que Deus apresenta como projeto, como plano, no seu evangelho, na sua verdade. Esta palavra deste evangelho deve ser ou aceitar, ou aceito, ou aceito. Eu devo aceitar ou aceitar. Porque se eu não aceitar, não há oportunidade de salvação. E ele diz isto: foi pregado entre os gentios. E não é crido pelo mundo, crido no mundo. É assim que diz o texto em Timóteo. No mundo e não pelo mundo. O mundo não crê, o mundo está perdido, infelizmente, e vai de mal a pior em sua vida moral, desgarrado do que é Deus. Sempre esteve e sempre estará. Sempre esteve e sempre estará. Mas no mundo há aqueles que creem, e entre eles está você. Amém? Não. Amém, irmãos? Oh, aleluias! Amém! Amém! Porque o mundo, no mundo os eleitos, passam a acreditar. Finalmente, Paulo está dizendo em Timóteo: olha, esses mistérios da piedade que foram revelados à igreja, a você, à igreja, significa que passamos a entender que a sua morte não foi o fim. Quando diz no texto, recebido na glória, o Cristo ressuscitou. O Cristo ressuscitou e recebido foi na glória. E vale salientar, recebido na glória, ressuscitado, com a promessa de que também nós iremos ser recebidos da glória, ressuscitados. Sexta-feira estávamos numa programação do lançamento do livro de junho. Lindo o lançamento. E eu, mais uma vez, eu falava para a deusa: Júnior deixou de ser teu filho, apenas a lembrança. Que dói, não é? Como a lembrança da minha mãe, que dói. Eu até pensava que eram 2 anos e meio, mas na verdade são 4 anos da morte de minha mãe. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu botava a cabecinha no colo dela e ela ficava dando cafuné. Parece que foi ontem, talvez, que você ficasse dando cafuné em junho. Mas hoje ele não te pertence mais, porque ele está com o Senhor na eternidade, gozando, desfrutando e esperando a ressurreição. Príncipe. Príncipe. Há muito tempo já deixei de chorar por minha mãe. Quando eu lembro dela, eu começo a rir e a pinotar de alegria, porque ela era uma serva fiel. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, quanto pulo que eu dou, porque eu sei que um dia vou me reencontrar com ela. Oh, aleluia! Paulo estava dizendo isso a Timóteo. O Cristo que foi recebido na glória tem a promessa de que também nós seremos recebidos na glória. Aleluia. Sabe? E aí eu penso assim: o que mudou para podermos entender os mistérios de Deus, como diz Paulo, como diz Timóteo? E se antes Jó, ou melhor, Zafar dizia a Jó que não era possível, se antes, e mais outros textos que poderíamos citar, se antes Isaías dizia que não seria possível, o que mudou?
quando nós associamos a Efésios 1:9, o texto de 1 Coríntios 2:16, quando associamos a Efésios 1:9, sobre foi-nos desvendado os mistérios de Deus, associamos 1 Coríntios 2:16, ainda que Paulo estivesse aqui numa demonstração de que os seus inimigos, os seus perseguidores, não tinham poder de julgá-lo em seu conhecimento, em sua sabedoria, porque ele conhecia a Deus. Mas aí Paulo é usado por Deus e diz assim: pois, quem conheceu a mente do Senhor? Pensa bem, Filipe. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós, olha o que aqui o texto diz, mas nós temos a mente de Cristo. O que mudou? Porque hoje podemos entender os mistérios. Porque hoje podemos compreender os mistérios. Porque possuímos a mente de Cristo. E o que significa possuir a mente de Cristo, irmã Maria? É ter na tua vida, desde o momento em que Ele te convence do pecado, do juízo e da justiça, ter o Espírito Santo que te instrui em toda a sua verdade. E te faz lembrar, quando porventura vier as dúvidas, o medo, te faz lembrar desta mesma verdade. E te firma com poder e graça, porque Ele, como Consolador, Ele advoga. O termo Consolador indica que Ele advoga, que Ele está, sabe, aqui, entre nós, na minha, na tua vida, sendo este a nos conduzir até a presença do Senhor e mais, nos fazer entender o que é que o Senhor quer para todos nós. Aleluia. Podemos entender os mistérios de Deus por causa do Espírito que em nós opera. O Espírito convence o homem, o Espírito corrige o homem, o Espírito solidifica a vida do homem. A sabedoria de Deus é apresentada ao homem, que pelo Espírito Santo a entende. Conhecer e entender a Deus te faz sábio ao bem viver eterno com Deus. Louvor. Meu Deus e Pai, te agradeço por estarmos na tua presença e por tua palavra a nossa vida. Ao preparar a tua palavra, te glorificava, Senhor, pelo ganho à nossa vida diante do trabalho de Cristo, pelo ganho à nossa vida, pelo trabalho do Espírito, a nos fazer entender esta tua verdade, os teus mistérios, os teus saberes. Obrigado, Senhor. Obrigado por isto. Porque hoje nós podemos entender, crer, aceitar e crer esta tua verdade, aplicando-a à nossa vida para um bem viver eterno. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa-nos como igreja, como povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.